Muito bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e vamos ler de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11, é um texto bem conhecido por todos nós, e vamos juntos meditar sobre esta leitura. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1º ao 11º versículo. Eu convido a todos que fiquemos de pé para lermos reverentes na palavra do nosso Deus. E vamos fazer assim: eu leio na minha versão e o irmão, a irmã, me acompanha silenciosamente a parte da sua Bíblia, e assim todos entendemos claramente o texto. Diz assim o texto sagrado: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse então Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos meditar, queridos, sobre superando os fracassos com Jesus. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, este é o nosso momento, Pai, onde nós desejamos crescer no conhecimento da Tua vontade. Então rogamos, ó Deus, que pela ação do Teu Santo Espírito neste lugar, todos tenhamos nossos corações sensibilizados pelo Teu poder, de modo, ó Deus, que todos venhamos a compreender a porção da Tua palavra adequada às nossas necessidades, às nossas vidas. É o que nós pedimos juntos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero contar para os irmãos, compartilhar com os irmãos uma experiência interessante que eu tive. Fazendo os estudos, eu me lembrei do que aconteceu. Eu estava na beira do rio, conversando com um vizinho, um nativo, e questionando com ele, porque eles estavam falando de pescaria, e eu disse para ele: eu gostaria de pescar, rapaz. Eu acho que eu vou arrumar uma rede e vou fazer assim. Comecei a conversar com ele, ele começou a me reprovar: ah não, assim não dá certo, essa hora não dá, esse lugar não dá, ali não pode, tem que ser... Eu perguntando: e como é? Aí ele disse: você tem que entrar na canoa de noite e não sei para onde. Aí eu comecei: rapaz, eu acho que eu nunca vou pescar. Entrar num barco de noite, ficar no rio, não, eu não tenho essa bravura, eu não tenho coragem disso não. E comecei a ver que meu projeto ia falir mesmo, estava condenado ao fracasso antes de começar, porque eu não ia de jeito nenhum empreender uma pescaria dessa. E me conformei: não, eu não tenho capacidade para isso, e desisti. Algum tempo que passou, um mês, 2 meses, eu estava na beira do rio, mexendo com alguma coisa, e ele vinha de canoa. Esse mesmo homem vinha numa canoa dessa de manhã, bem cedinho, o dia estava mal amanhecendo. E ao me ver, ele veio e encostou para conversar e falando, e eu olhando a canoa, procurando peixe, nada de peixe na canoa, né? Eu perguntei: você foi para onde? Ele foi pescar, buscar umas redes lá. Aí: cadê os peixes? Ele: rapaz, não tinha peixe nenhum, não pesquei nada. Aí eu quis cobrar dele: mas rapaz, você me reprovou tanto naquele dia, disse como não é, o que é que não pode, não sei o que, e você vai pescar, faz tudo certo e não pescou nenhum peixe. Aí ele me disse uma frase que nunca mais eu vou esquecer. Ele disse:
seu Jeter, ninguém manda nos peixes. Aí eu disse, é verdade, rapaz, o peixe vai para onde quer. Você pode fazer tudo certo, mas o peixe não vai cair na rede porque ninguém manda nele. E isso me fez ver que o fracasso, ele está ligado a dois fatores. Um era o meu, a incompetência. Se a gente não sabe realizar um projeto, ele vai fracassar. E o outro fator de fracasso é o que está alheio à nossa vontade, o que vai além da nossa capacidade. No caso lá do pescador, era o peixe, que ninguém mandava no peixe. Nem sei como era o nome do peixe, mas ninguém mandava mesmo e o peixe não caiu na rede. Então existem fatores que estão fora do nosso poder de ação e que podem nos levar ao fracasso, como levou aquele coitado do pescador e também me levou antes do meu projeto, por causa da minha incapacidade. Os motivos diferentes, mas nenhum peixe. Aqui no caso, nesse texto que nós lemos, é um caso bem próximo, é um pescador. Só que é um pescador como aquele meu vizinho lá, um pescador experiente, não é como eu, incompetente. Era um cara que sabia pescar. Pedro, ele ainda não era apóstolo aqui, a sua profissão era pescador. Era mais do que isso, era um microempresário. Ele tinha um barco, tinha uma empresa, tinha sócios, sustentava a sua família com aquele trabalho. Era uma coisa que ele sabia fazer, provavelmente há anos, não era novato, não estava inaugurando na sua atividade. E naquele dia, assim como o meu vizinho lá, o peixe não quis cair na rede, não pescou nada, trabalhou a noite toda. Será que ele errou? Não, ele fez tudo certo. Ele sabia o que fazer, ele sabia como pescar, mas as condições alheias à sua vontade o levaram ao fracasso. E aquela noite foi perdida. E isso nos faz ver que todos nós, independentemente de nossa capacidade, nossa competência, podemos encarar fracassos em nossas vidas. Podemos ter que enfrentar dificuldades que nos levem ao fracasso, às vezes, por motivos que não estão em nossas mãos, que nós não podemos controlar, que estão fora do nosso alcance, como o caso de Pedro nesse trecho que lemos. Mas nós podemos ver que na sequência do texto, nós vimos que por uma ação de Deus foi possível superar o fracasso. E o apóstolo Pedro então tomou, além de ter o sucesso no seu empreendimento, provavelmente o resultado daquela pesca gerou recursos para muitos meses na família de Pedro, sustentar a família dele durante muito tempo, além de dar a ele uma nova perspectiva de vida, um novo trabalho, uma nova dimensão do que seria pescador, que talvez ele nunca tenha olhado dessa forma. Ou seja, um simples pescador, depois da ação de Deus em sua vida, ele, além de ter sucesso no seu empreendimento, na sua competência, ele também se tornou um homem de Deus, se tornou um homem brilhante na pregação, um pescador, se tornou um proeminente pregador do Evangelho. Mas eu gostaria de frisar com os irmãos algumas atitudes de Pedro que o levaram a isso. É claro que a gente sabe que tudo começa no coração de Deus. Não foi a iniciativa de Pedro, a iniciativa foi de Jesus. Sempre começa com o Senhor, não conosco. As nossas ideias, nossos projetos, todos podem falir, inclusive os projetos espirituais. Mas quando os acontecimentos têm origem no coração de Deus, eles têm uma probabilidade muito maior de darem certo, se não, sempre darão certo quando nós fizermos a nossa parte. Então vamos raciocinar, vamos olhar no texto quais foram as atitudes de Pedro, que ele ainda não era um discípulo, ainda não era um apóstolo. Depois disso aqui ele se tornou um discípulo, não é? Ainda teve outras experiências com Jesus que o tornaram um apóstolo, mas aqui ele deixou de ser um pescador para ser um cristão. E vamos olhar como foi que isso começou. Logo no início a gente vê, a situação estava acontecendo lá, Jesus estava pregando e aquele monte de gente chegando e espremendo ele foi chegando, pisando na água. Então ele teve que criar uma estrutura para poder pregar. E como estava o barco parado lá, ele foi até o barco, subiu, pediu ao dono do barco para se afastar um pouco para ele poder pregar. Ele pregou ali em cima do barco, a multidão na praia ouvindo ele, e ele pregou a palavra. E onde estava Pedro aqui? Ouvindo a pregação. Então aqui começou a transformação na vida de Pedro.
ao ouvir a palavra de Deus. É onde pode começar toda transformação em nossas vidas. É a partir de ouvirmos a palavra de Deus. Parece um gesto simples. Parece um gesto até incondicional, né? Pedro não tinha para onde ir, ele estava no barco, ele afastou da praia, então ele ficou sentado lá, ele não tinha outra alternativa. Ele foi para a igreja sem querer, mas ouviu a mensagem. O coração dele foi tocado pelo Espírito Santo. É por isso que nós podemos afirmar com segurança que as transformações que vão nos levar ao sucesso, que podem nos levar a superar fracassos, dificuldades, começam no coração de Deus. E o nosso primeiro passo em direção a essas soluções é ouvir o que o Senhor está dizendo. Porque daquele discurso de Jesus, do que Jesus estava falando para aquele povo na praia, boa parte cabia no coração de Pedro. Se eu estivesse lá, boa parte caberia no meu coração. Como toda vez cabe em seu coração a sua parte. Esta mensagem, hoje, trabalhando essa mensagem, e eu meditando cada parte dela e olhando para a minha vida, eu estava até comentando com futuros pregadores que a mensagem edifica também o pregador. Aliás, se a mensagem não edificar o pregador, ele não deve pregá-la. Porque é lógico que a mensagem é útil para todos nós, para mim também, que sou pecador, também sou imperfeito, sou igual a todos. Não há um pregador diferente. Então, o bem e o benefício que a mensagem vai fazer para mim, pode fazer para todos. Fez para o apóstolo Pedro, que ele somente ouviu Jesus pregar. Então, depois de entender a mensagem, ele ouviu, certamente ele ficou maravilhado. Essa palavra aqui que tem Senhor, quando ele trata Jesus de Senhor, é uma palavra no grego, só aparece aqui. Tem Senhor em vários lugares na Bíblia, mas essa palavrinha só aparece em Lucas, que Lucas era mais culto, era estudioso, escreveu isso muito depois, e significa aquele que tem autoridade. Então, depois de ele ouvir Jesus pregando, ele reconheceu que Jesus falava com autoridade, diferente de todos os outros pregadores que ele já tinha escutado. Então Jesus olhou para ele depois, até por gratidão pelo favor que ele fez, e disse: pegue suas redes, vamos para o mar e lance as redes. Então ele até questionou com Jesus e disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira nisso, eu sei como pescar. Ele estava acostumado a fazer aquele trabalho. Ele não foi por uma questão de incompetência, não foi azar, não, foi um acaso. Os peixes não obedeceram e não tinha nenhum peixe lá, ele não conseguiu pescar. Mas não tinha como argumentar isso para Jesus. Ele mesmo, vendo que Jesus não era um pescador, ele não teria nem os argumentos necessários para convencer a Jesus que não adiantaria pescar. Mas ele tinha escutado a palavra. Ele tinha escutado, a gente não sabe o que é que Jesus pregou, mas o que quer que Jesus tenha dito, tocou no coração de Pedro. E ele disse: Senhor, eu já sei o que eu fiz, sei que não tem peixe, mas pela tua palavra eu vou. Então aqui ele dá o segundo passo em direção às soluções dos seus problemas. Confiou na palavra de Deus. Ele demonstrou fé em Jesus. Não existe nenhum outro meio de se aproximar de Deus senão pela fé. Quando nós tentamos nos aproximar de Deus pela lógica, pelo que entendemos, pela beleza das pregações, muitas vezes nos equivocamos e até nos afastamos do Senhor. Mas Pedro demonstrou ali em seu coração que ele tinha uma grande predisposição para ter fé em Jesus. Ele foi contra toda a lógica e obedeceu a Jesus. E aí na sequência do texto nós podemos ver a terceira atitude dele no versículo 7, quando ele diz, no versículo 6, quando ele diz: isto fazendo, apanharam os peixes. Isto fazendo. Ele não ficou somente na palavra: tá certo, Senhor, eu vou, eu concordo, eu vou obedecer. Ele não ficou somente na parte simpática do diálogo com Jesus. Ele tomou uma atitude. Ele levantou e fez a coisa acontecer. Não foi só uma palavra,
Como é que Pedro estava naquele momento? Ele estava cansado, tinha trabalhado a noite inteira, estava com fome, com sono, estava desanimado, os seus amigos estavam cansados, todos estavam exaustos. Era muito mais lógico ele dizer para Jesus assim: tá certo, Jesus, domingo que vem eu vou para a igreja, depois eu vou, depois eu obedeço. Ou até dizer que sim e em seu coração não tomar nenhuma atitude, ficar enrolando, que provavelmente é o que muitos fariam, talvez eu fizesse. Mas ele agiu e fez o que eu deveria ter feito. Tomou uma atitude, não ficou só na palavra. E ele se levantou e, contra toda a lógica, voltou para o mar para pescar, fora de hora, porque era para pescar um certo horário lá, como o vizinho me disse, mas ele foi fora da hora, porque confiou na palavra de Jesus. E aí nós sabemos do resultado, que o resultado foi imenso, pescou mais do que o barco poderia suportar, teve que chamar ajuda para poder usufruir de todo o produto do seu trabalho, porque foi muito maior do que ele jamais teria pescado. Então, aí na sequência a gente vê que ele, vendo aquela maravilha, ele viu que aquilo não era uma coisa comum, não era uma coisa natural, não podia ser uma coisa natural. Então certamente ele olhou para Jesus com outro olhar. Ele olhou para Jesus não mais como aquele que andava pregando por lá, que chamava a atenção das pessoas porque falava bonito, mas ele percebeu que naquele homem tinha o pleno poder de Deus. Então o texto diz que ele se voltou para Jesus e se prostrou diante de Jesus. Ou seja, ele reconheceu que Jesus não era só um pregador, não era apenas mais uma palavra que ele estava ouvindo de tantas pregações, era a própria palavra de Deus. Então o texto diz que ele olhou para Jesus, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui nós encontramos a quarta atitude de Pedro, que fez com que ele encontrasse a solução para os seus problemas, para a sua vida. Ele confessou o seu pecado para Jesus. Ele chegou diante de Jesus e disse: retira-te de mim, eu não sou digno da tua presença. Eu sou um pecador, não deveria nem mesmo estar na igreja, não deveria nem mesmo pensar em orar e falar com o próprio Deus. Ele entendeu que ele era pecador. Talvez, queridos, aqui esteja o grande diferencial na vida de qualquer pessoa, porque os passos anteriores muitos podemos ter. Envolvia bens materiais, envolvia fracassos materiais, perspectiva de riqueza, envolvia muitas coisas que fazem com que muitas pessoas obedeçam a palavra de Deus. Mas quando chegou nesse ponto, é onde o coração humano mais reluta em chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que eu não mereço nada disso, eu sei que eu não sou digno do teu perdão, não sou digno da atenção do Senhor, porque eu sou um pecador. E o apóstolo Pedro então confessou o seu coração. Ele mostrou para Jesus que ele sabia que ele não merecia estar com Jesus no mesmo barco. Então Jesus, é claro, olhou para ele com amor, com amizade, conhecendo o coração dele. Provavelmente Jesus olhava para o futuro. Jesus nunca olha para o passado. Jesus não olha para o nosso hoje, ele só olha para o que podemos ser no futuro. A visão que Jesus tem de você e de mim é o que nós seremos ou podemos ser, e não o que eu sou, e não o que eu fui. Se Jesus fosse julgar o que eu fui, eu não poderia estar na igreja, eu sou pior do que Pedro. Mas Jesus olha para o futuro e ele sabe o que é que eu posso ser, ele sabe o que é que você pode ser. Ele sabia o que é que o apóstolo Pedro poderia ser. O próprio apóstolo Pedro nem imaginava que ele um dia iria pregar e 3.000 pessoas iam se converter. Ele nunca imaginou que ele fosse para Roma para pregar para os grandes de Roma. Nunca imaginou. Ele era um coitadinho de um pescador, provavelmente analfabeto, deve ter aprendido a ler depois. Mas Jesus não olhava para aquele pescador, ele olhava para um grande homem, escritor bíblico. Ele olhava para um homem que seria um dos seus 12 apóstolos.
Ele sabia do seu coração. Então Jesus olhou para ele e disse: não temas, ou seja, está perdoado o seu pecado, não há mais o que temer, e eu vou transformar você num pescador de homens. É claro que o apóstolo Pedro deve ter pensado: como é isso? Como é um pescador de homens? Na sua simplicidade, ele deve ter ficado confuso com as palavras de Jesus, que ele só viria a compreender mais tarde, talvez anos depois. Mas, mesmo sem entender, ele tomou a quinta e última atitude que fez dele o grande homem que nós conhecemos hoje. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Largou os seus negócios, suas raízes, sua tradição, suas ideias, seus planos, seus projetos, sua competência. Ele abandonou a si mesmo, negou-se a si mesmo e seguiu a Jesus. E nós sabemos do resultado. O resultado é que o apóstolo Pedro assumiu tal posição na igreja que hoje, 2000 anos depois, nós estamos lendo na pessoa dele, na vida dele, exemplos de como superar fracassos, como superar nossas dificuldades. E são esses mesmos passos, nunca mudaram. Tão somente precisamos agir como o apóstolo Pedro agiu, e sobretudo para a pessoa certa, diante de Jesus, que é o único que tem o poder para resolver os nossos problemas, as nossas vidas, e nos mostrar os caminhos de superar todas as dificuldades e todos os fracassos. Então, queridos, que o Senhor abençoe o seu coração com a sua palavra, de modo que não deixemos essa noite a palavra do Senhor passar desapercebida por nossas mentes, como se fosse uma trivialidade do domingo à noite. Mas consideremos que o que aconteceu com Pedro pode acontecer com você e comigo. Eu sei dos meus fracassos e sei que o Senhor pode me capacitar a superá-los. E confio que a palavra de Deus pode transformar o meu coração em busca da superação das minhas dificuldades. E você também pode crer. Basta que todos nós sigamos esses passos. Não são passos difíceis, são passos somente que exigem coragem, que nós temos. Coragem, ousadia que nós temos de fazer essas coisas que Pedro fez. E não é lá no mar, não é no rio, é aqui onde estamos, em silêncio, somente orando, falando com o Senhor, porque Jesus ouve a minha e a sua oração silenciosamente, e Ele sabe da verdade dos nossos corações. Ele conhece este nosso problema, conhece a sua dificuldade e a minha dificuldade, sabe o que é que nós queremos, sabe o que é que nós precisamos. Então só precisamos fazer como o apóstolo Pedro, nos curvarmos diante de Jesus, confessarmos diante dele que não podemos resolver sozinhos e aceitar a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé e orarmos juntos nesse sentido? Fechemos nossos olhos e falemos com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra tem se tornado clara aos nossos olhos, aos nossos corações, a cada dia. Sabemos, ó Deus, que isso é a ação do Teu Santo Espírito ao nosso redor. Reconhecemos, Senhor, que foi pelo poder da Tua mão que todos nós nos reunimos aqui essa noite para ouvirmos do Senhor a Tua mensagem. Então, ó Pai, pedimos que com o mesmo poder do Teu Santo Espírito, nossos corações sejam, ó Pai, receptivos ao conselho que podemos entender. Faz, ó Deus, com que todos nós compreendamos claramente o que devemos fazer para caminharmos na mesma trajetória que os Teus servos antigos, de modo que saibamos, ó Deus, com o Teu poder, superar as dificuldades de nossas vidas, especialmente das nossas vidas espirituais. Te agradecemos, ó Deus, porque porventura muitos de nós esta noite têm falado ao coração do Senhor, mostrando as suas dificuldades, confessando os seus pecados. Recebe, ó Deus, estas orações, recebe, Senhor, essas pessoas que necessitam, ó Pai, do Teu poder em suas vidas. E faz, ó Deus, com que
no futuro, em seu futuro, elas possam testemunhar que foi pela bondade e pelo poder do Senhor que tiveram suas vidas restauradas. Também muitos de nós, ó Deus, agradecemos porque em outros momentos de nossas vidas nós podemos ver o poder da Tua mão solucionando, mudando nossos caminhos. E por isso hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela nossa vida eterna, agradecer ao Senhor pela Tua graça constantemente ao nosso redor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão esta noite. Te pedimos ainda, ó Pai, por essa semana que se inicia. Seja, Senhor, com todos nós, onde quer que estejamos. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias. Abençoe, Senhor, nossos amigos, nossos vizinhos, todas as pessoas que convivem conosco. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do Senhor para a transmissão da Tua palavra, da Tua paz. De modo, ó Deus, que muitas pessoas possam se interessar em conhecer Jesus a partir das nossas vidas. É em nome dele, ó Deus, que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ainda orar silenciosamente ao som do pós-lúdio, quando colocamos diante do Senhor as decisões que tomamos diante do nosso Deus. Oremos silenciosamente. Depois da música, nós nos retiramos para os nossos cumprimentos.